Noticiário da semana. Coragem de ser. Eu não sei quantos conhecem Paul Tillich. Ele, alemão, foi para os Estados Unidos, se orgulhou, na realidade, de dizer que foi o primeiro professor a sair logo no regime nazista. Foi para os Estados Unidos e o que nós vamos falar dele hoje é de uma obra chamada Coragem de Ser. Filósofo, teólogo, ele pronunciava, então, ele fazia um paralelo entre a relação da Bíblia, entre a teologia e a filosofia. Para ele, a filosofia era muito prática. Essa praticidade era resultante de uma vida em reflexão. Para ele, então, nós podíamos mudar as nossas existências a partir de uma coragem, o que ele chamou no seu livro Coragem de Ser. Este livro ele foi publicado pela editora Paz e Terra aqui no Brasil com esse título, A Coragem de Ser. E ele fala em seu livro muito sobre uma dinâmica da fé. E o que é essa dinâmica da fé que nós vamos discutir um pouquinho hoje sobre essa coragem de ser. Para começar, então, o nosso assunto, eu queria começar com um poema de Carlos Drummond de Andrade, Verbo Ser. Então, eu queria que os ouvintes me acompanhassem, os alunos também. O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor, o que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três, e sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas. Repito, ser, 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 Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser, esquecer. Grande Carlos Drummond de Andrade. Por isso que para ser é necessário coragem. E é isso que nós vamos discutir hoje. Nos noticiários essa semana, me passou uma informação que me deixou bastante preocupado e queria compartilhar. Foi um caso de suicídio. Um adolescente de 17 anos subiu em uma passarela, não sei quantos daqui ouviram isso, na última terça-feira, com o intuito de cometer suicídio. O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local e iniciou uma negociação para que o jovem descesse. E o jovem, então, acatou a sugestão dos bombeiros, e ele estava descendo. Depois de cerca de 50 minutos, o garoto, então, esboçou a vontade de descer do local, que possui a altura de pouco mais de 6 metros, segundo os bombeiros. E aí vem um dilema. Olha o que aconteceu. No entanto, um coral de pula, pula, gritou para esse jovem, que então abriu os braços e se jogou. O garoto, que o nome não foi revelado, foi socorrido com vida ao Hospital do Trabalhador, mas devido aos ferimentos graves, faleceu horas depois. O corpo dele foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Coragem de ser. Quando as minhas decisões, as minhas opiniões devem exceder em gênero, número e grau a uma massa, a uma população.
Aquelas pessoas que gritaram, pula, pula, incentivaram o rapaz a pular e a cometer o suicídio. Crime. Crime. Vivemos numa sociedade muito degenerada, onde o sensacionalismo é maior do que qualquer outra coisa. E eu não duvido nada que alguns ali estivessem com o celular na mão, filmando a cena. Nos noticiários da semana, eu também peguei uma imagem terrível, um carro pegando fogo, com pessoas dentro do carro, e somente um mendigo foi lá e tentou tirar as pessoas. O resto, várias, estavam vendo o carro pegando fogo e estavam filmando no celular. É mais importante captar a imagem e dimensioná-la em rede social do que ir lá e salvar a pessoa que está sendo incendiada. Vivemos numa sociedade estranha, muito estranha. Tiramos fotografia, nos filmamos, rindo, sorrindo com amigos e no fundo, temos uma tristeza desesperada dentro de nós. Uma ansiedade constante que nos mata. É isso que Tillich estava tentando denunciar. Coragem de ser. Hoje, nós precisamos ter coragem de ser. E eu queria começar a minha fala de hoje exatamente mostrando a questão dessa coragem de ser em Tillich. Por que coragem de ser? Coragem de ser é vencer o medo. Então, Tillich, ele faz uma abordagem muito interessante entre ansiedade e medo. Mas quando a gente fala em medo, a gente associa medo a um objeto em si. Eu tenho medo de algo, eu tenho medo disto. Então, eu vou e tento combater o medo através da minha coragem. Então, o medo é combatido como um objeto. E esse é o problema. Porque quando a gente fala do medo como objeto, a gente fala da ansiedade que não tem um objeto em si. E a pergunta que Tillich faz: como combater a ansiedade? E aí ele diz, precisamos ter, para combater a ansiedade, uma coragem de ser. Então, mais do que o medo em si, porque o medo, nós somos direcionados a combater determinado medo quando nós sentimos. A ansiedade não. O que combater? Qual o objeto da ansiedade? Mas esse assunto, ele não é um assunto de hoje. Não é um assunto do século XX. Ele é um assunto antigo. Platão já falava sobre coragem. E havia um comandante nos escritos de Platão, chamado Níquias, que ele fala sobre, ele era um líder militar, e ele fala que coragem é você ser principalmente um soldado, e um soldado com coragem de ter conhecimento para enfrentar o determinado medo. Então, o medo, a ansiedade, é um problema que faz parte da existência humana. Aristóteles fala que a relação do belo
a relação da ansiedade, a relação da coragem, pode ser combatido a partir de. Tomás de Aquino fala sobre a coragem de preservar o seu próprio ser. Nietzsche cita a coragem como guerreiro, como um combatente, como um soldado, como braveza. Então, quando nós falamos em coragem, nós precisamos, para combater, então, não somente a relação do medo, mas em relação à ansiedade, algo que eu gostaria de salientar muito no nosso encontro de hoje. É a questão do amor. Porque o medo nós combatemos com coragem. E a ansiedade? Nós combatemos com o quê? Para Tillich, nós combatemos com a coragem de ser. E essa coragem de ser está atrelado à relação do amor. Como ele era um teólogo e acreditava em Deus, ele associava isso à plenitude do amor. Vamos entender um pouco essa particularidade. A Bíblia fala que Deus é amor. E também em Gênesis fala que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus é amor e eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, então isso significa que eu tenho o amor dele quando fui formado. Então, o que pode, para Tillich, o que pode gerar uma coragem de ser? A coragem de ser é gerada através da relação do amor. Mas veja, não é um amor que eu sou, mas é o amor que eu tenho. Esta, na realidade, é o que nós chamamos de graça. É um dom, é algo doado por Deus. A essência, quando Ele, na minha formação, pega a sua essência e doa para nós. Essa doação é um privilégio. É aquilo que Aristóteles chamava de centelha de vida. É aquilo que Platão falava do mundo das ideias, na psique, na alma. Essa centelha de vida, essa energia que os filósofos do período moderno, considerando Spinoza, ele falava sobre patos, a energia. É essa essência, essa energia é que nós chamamos de amor e que é uma dádiva. Então, para se combater a ansiedade, Tillich fala de coragem de ser. Porque quem eu sou? Ou o que vou fazer quando crescer? Qual a relação entre um e o outro? Vamos esperar um pouquinho. Já que atenderam, viram o vídeo, e agora podemos continuar o nosso programa, né? Então, senhores, coragem de ser significa isso. Já que o ser compreende a plenitude do amor. Já que o ser nós compreendemos dentro da semelhança do próprio Deus. Então, para combater essa ansiedade, o que nós precisamos? Estarmos conscientes dessa energia que paira em todos nós, que é a relação do amor. Assim, nós podemos enfrentar um pouco mais a questão da ansiedade. Ansiedade essa
que faz com que nós não sejamos aquilo que poderíamos ser. Por isso, coragem de ser. Ora, o que poderíamos ser e não somos? Talvez ouvir aquela voz da multidão, pula, pula, pula. Talvez resistir à população ou à voz louca e desvairada de pessoas sensacionalistas que querem, assim como no Coliseu Romano, verem sangue. Percebem? Muitas vezes nós criticamos e ficamos estarrecidos com algumas coisas do passado, mas não fazemos diferente, muito pelo contrário. Parece que queremos um circo, mas um circo de sangue. Mas foi isso que nós vimos e comentamos ainda há pouco sobre o noticiário. Pula, 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 e o jovem se jogou e se matou. Depois dele ter decidido que estava indo embora, depois que ele estava decidido a não mais cometer suicídio. Coragem de ser. Numa sociedade como a nossa, queridos amigos, queridos ouvintes, queridos alunos, nós precisamos ter coragem de ser. Coragem para esquecer o celular. Coragem para esquecer a televisão. Coragem para não assistir seriados e filmes que vão degenerar a minha alma. Coragem de ser para eu entrar na igreja, ou nas nossas igrejas, seja lá que denominação você for, para escutar a palavra de Deus, sem precisar ficar alienado a uma máquina, a um aparelho, à tecnologia. Coragem de ser, independente de uma população toda, gritando, pula, pula, pula. Coragem de ser, coragem de não se drogar, coragem de não seguir uma massa. Coragem de não fumar. Coragem de seguir princípios e valores cristãos. Coragem de ser. Hoje, muito mais do que no passado, nós precisamos ter coragem e nadar contra uma correnteza, mas uma correnteza desastrosa, que vai nos matar. Pula, pula, pula. E curioso, que quando nós temos coragem de ser, nós recebemos críticas por isso. E eu diria até que alguns alunos sofrem bullying por ter coragem de ser, por não seguir uma massa, por não fazer o que a população e a massa quer que você faça. Coragem de ser para ter princípios saudáveis e não se incluir numa espécie de degeneração. Nós precisamos de jovens assim. E eu diria mais, a nossa espécie humana precisa disso. Precisamos nos respeitar, precisamos nos entender, precisamos compartilhar compaixão, e não ódio, e não raiva, e não discriminação, segregação. Pegamos a potência que existe em nós, porque foi uma dádiva divina, o amor é uma dádiva divina, é uma potência que existe em mim, em você, e destituímos essa potência para degenerar, segregar, separar, discriminar, menosprezar, subjugar, escravizar.
Percebe? Porque, segundo Tillich, nós temos essa potência. E o que precisamos para ter uma repercussão dessa coragem de ser? Consciência daquilo que sou. Veja. Se eu sou cristão, e acredito que Deus é amor, e acredito que eu sou imagem e semelhança dele, então toda a vez que eu falo para o outro, eu te amo, eu estou falando para o outro o seguinte: eu olhando para você, eu reconheço a essência de Deus em você. E a essência de Deus em você é compartilhada com a minha essência, porque eu também tenho a essência dele. Esse ato de compartilhar o amor que nós não somos, mas que nós temos, faz parte do que nós chamamos de humanidade. Eu vejo como isso é muito sublime, por isso que a palavra amor ele é muito sublime. E as pessoas acabam banalizando, superficializando essa palavra. Se eu olho para o outro e identifico Deus e falo eu te amo, a presença de Deus na pessoa, a presença de Deus em mim, então é uma palavra extremamente profunda e significativa. Lembrando que quando Israel escrevia o nome de Deus, não tinha vogal, e eles mudavam a caneta para escrever o nome de Deus. Mas se nós acreditamos que Deus é amor, o amor é tão sublime quanto. E quanto nós superficializamos isso. Dentro dos nossos relacionamentos. E isso é um problema muito sério. Porque quando a gente pensa em ficar com alguém e não ter um compromisso com o outro, eu estou falando o seguinte para outra pessoa: eu vou usar você e você vai me usar. Depois de um tempo, então, eu vou descartar você e você me descarta. É interessante nós sermos descartáveis, porque vale a pena por alguns momentos de prazer. Coragem de ser. Percebem? Nós precisamos ter coragem de ser, para nadar contra uma correnteza e uma maré que faz com que, muitas vezes, nós cheguemos a uma degeneração plena. Mas numa sociedade tão louca e desvairada como a nossa, nós nos perdemos. Perdemos nas nossas essências e na consciência das nossas essências. Perdemos a possibilidade de ver além de. E nos tornamos o que somos. Uma sociedade violenta, egoísta, sensacionalista, sem princípios, sem valores. Por isso que Tillich, ele é imensamente importante para nós entendermos as relações a partir de. Coragem de ser tem a ver com existencialismo. O que é esse existencialismo? Na filosofia, nós entendemos existencialismo a partir de duas palavras especiais: essência e existência.
Kierkegaard, Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele dizia que nós temos uma essência e, a partir das nossas essências, nós vamos descobrindo as nossas existências. Depois de Jean-Paul Sartre, no século XX, ele diz assim, não. A existência precede a essência. E Simone de Beauvoir, ela fala, uma mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Ora, como que nós podemos entender essa essência e essa existência? Quando Søren Kierkegaard falou sobre a questão da essência, ele estava dizendo sobre essa essência que nós estamos discutindo em Tillich, sobre essa coragem de ser e essa consciência que eu posso ter a partir da minha essência, que é o amor, que isso é algo de uma dádiva divina. Certo? E a partir dessa essência eu começo a compreender a minha existência. Sartre inverte isso. Sartre diz, a existência precede a essência. Então, na realidade, a minha existência faz a minha essência. Sartre, como ateu, ele acredita, então, que a minha essência não é uma dádiva divina, que a minha essência é criada por mim, pela minha existência. Isso é muito forte para o ateísmo. Eles se pronunciam distintamente sobre esse pensamento que nós estamos compartilhando. Mas para o cristianismo e para Tillich, a essência não sou eu que crio. Essa essência é uma dádiva. Por isso que ele concorda que essa essência, a consciência dela, faz com que nós sejamos melhores. Para ele, então, a forma de nós termos a coragem de ser e combatermos a ansiedade, combatermos o materialismo de uma sociedade contemporânea, é através dessa essência. É a conscientização dessa essência. Ele tem uma nomenclatura que eu aprecio muito, chamada coisificação. O que significa coisificação? É o ser humano se transformar em coisa. Percebam como na nossa sociedade nós nos transformamos em coisa? Ou em coisas? Eu me transformo no carro que eu tanto almejo e tanto desejo. Eu me transformo na casa que eu quero. Eu me transformo no celular e não consigo viver sem o celular. Tenho que dormir com o celular. Vou para a aula com o celular. Vou para a igreja com o celular. Percebem? Eu estou num processo, segundo o Tillich, num processo de coisificação. Eu me transformo numa coisa que eu tanto almejo e desejo. Então, para eu voltar a ser a minha essência e compartilhar a essência com o outro, eu tenho que ter coragem de ser. Principalmente numa sociedade capitalista, em que seja voltado distintamente para o lucro. Quando algumas pessoas me escutam falar isso, algumas podem pensar, ele é contra o capitalismo. Não. Não sou contra o capitalismo. Eu vejo da seguinte forma, que eu estou no capitalismo, e o capitalismo venceu. Isso é inevitável. Agora, a pergunta é, como eu posso ser
apesar da coisificação de uma sociedade capitalista. Aí sim é o X da questão. Esse é o X da questão. Como ser diante de uma coisificação existente numa sociedade contemporânea? Então eu costumo dizer que é muito importante criar subjetividade. Criar o que nós chamamos em filosofia de ipseidade. Criar a singularidade do ser. Como é que eu crio essa subjetividade? Quando eu começo a olhar o meu sentido de ser e trabalho para que o meu sentido de ser possa fazer parte dessa essência que eu considero como sendo uma dádiva divina. Como eu faço isso? Por exemplo, quando vou comprar um carro e me pergunto, para que eu quero comprar esse carro? Qual é o meu objetivo com esse carro? Tenho dinheiro para comprar esse carro? Esse carro vai me servir? Ou esse carro vai ser para eu mostrar para o outro que eu tenho um carrão? Percebam? Porque se eu compro um carro para mostrar que eu tenho um carrão, eu vou me alienar das múltiplas prestações desse carro. Prestações muitas vezes essas que eu não consigo pagar. Então eu estou me transformando em coisificado. Eu vejo um celular, mas eu tenho que ter um celular bom para que eu possa mostrar para as pessoas que eu tenho esse celular. Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar aí muitas prestações, porque eu não consigo, mesmo em muitas prestações, eu não consigo pagá-lo. Aí você fala, então você é contra a compra? Não, muito pelo contrário, não sou contra a tecnologia, é importante que tenhamos celular, é importante que nós falemos na rede, é importante que nós tenhamos um celular que seja apto dentro de uma sociedade contemporânea. O errado está eu me alienar dentro de um objeto e me tornar o objeto que eu estou comprando. E trocar o objeto pelas pessoas. Por isso que hoje o nosso tema é sobre coragem de ser. Eu preciso ter coragem para ser o que sou e não ser uma coisa. Não estar dentro desse processo de coisificação. E combater essas ansiedades que uma sociedade contemporânea faz com que a gente tenha. Então, senhores, queridos ouvintes, queridos alunos, quando eu crio subjetividade, eu posso comprar um carro confortável, desde que eu possa pagá-lo, desde que isso não vá me alienar, e desde que eu saiba que aquilo é um objeto. E eu não estou trocando pessoas pelo objeto. Eu posso comprar um bom celular, desde que eu consiga pagar, e desde que eu não vá me alienar através dele. Eu posso ter uma boa casa, desde que eu não vá me alienar nela e troque as pessoas que habitam na casa pela casa em si. Aí eu vou criar subjetividade. Eu posso viajar, mas as minhas viagens é para eu conhecer o outro, é para eu conhecer a diversidade, é para eu conhecer o diferente, para eu aprender uma outra língua, para eu aprender com pessoas com uma outra cultura e agregar valores à minha cultura diante da cultura do outro. Isso é importante. Agora, eu posso viajar também para ficar tirando fotografia e mostrar no Facebook, ou mostrar aí na rede social. Percebem? O objetivo. Qual é o meu objetivo em estar? Qual é o meu objetivo em fazer? Senhores, para irem de uma direção contrária a uma multidão que grita pula, 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 eu preciso ter coragem de ser. Por isso que eu estava pesquisando para falar com vocês, escolhendo um assunto propício para nós discutirmos,
E eu queria compartilhar isso com os nossos ouvintes, compartilhar com os nossos alunos, porque nós podemos e precisamos não nos degenerarmos numa sociedade contemporânea. Estamos trocando os nossos valores, estamos nos perdendo. Às vezes, o ato de perder é interessante, porque na perda é que nós nos encontramos. Gosto muito de uma frase do Cortella, quando ele fala, nós não estamos prontos. Então, a vida é isso, é uma dialética constante. É uma antítese constante. Eu caio, me levanto. Essa é a constância da vida. Essa é a jornada da vida. E nessa jornada entre cair e levantar, entre perdas e ganhos, eu vou olhar para trás e vou falar, a jornada valeu a pena. O problema é quando a gente tem uma jornada, a gente olha para trás e fala, nada disso adiantou. Então, essa é a beleza da vida. A transitoriedade. A possibilidade de nós refletirmos sobre nós mesmos e mudarmos significativamente o nosso ser. Essa é a beleza do ser. Então, nós mudamos, nós nos transformamos constantemente. Por isso que eu concordo integralmente com Tillich. A filosofia, ela é muito prática. Ela tem que ser prática. E dentro dessa praticidade, eu vejo que vale a pena, porque a vida vale a pena. Porque essa energia não é minha, essa energia é um dom dele. Então, senhores, assim eu consigo entender as relações que Tillich faz. Para ele, existem 3 tipos de ansiedade. Número 1, a ansiedade do destino e da morte. A ansiedade do vazio e da perda existencial, que essa é o que está na nossa sociedade. E nós tentamos ocupar os vazios existenciais a partir das coisas, do preenchimento das coisas. E o terceiro item, a relação da culpa. 3 ansiedades que nos fazem nos distanciarmos de nós mesmos. O medo, o vazio, esse vazio existencial, e a ansiedade em torno da culpa. E quando eu falo em vazio existencial, é muito curioso isso, porque muitos de nós chegamos a pensar que através dos bens materiais ou da riqueza nós vamos encontrar felicidade. E isso não é verdade. Porque não é constituindo coisas é que nós preenchemos o vazio. Muito pelo contrário. Tanto é que pessoas milionárias cometem suicídio. Tanto é que países desenvolvidos têm uma estatística muito alta de suicídio. Como então preencher esse vazio? Como sanar a ansiedade da morte, do vazio existencial e de deixarmos a culpa de lado? Através da consciência da minha essência, que é o amor dele. Ora, senhores, eu gosto muito de uma frase, e eu gostaria de terminar o nosso programa de hoje com essa frase. Essa frase foi dita por um amigo muito próximo, muito querido,
Ele é vice-diretor do Departamento de Psicologia na USP, estuda filosofia para fazer uma ponte com a psicologia e a filosofia, o Andres. Ele disse uma frase, em um dos encontros que nós tivemos em alguns dos congressos, que nós estávamos juntos, e eu queria terminar o nosso programa com a frase dele. Ele diz assim: o ser pode se dilacerar, pode se fragmentar, mas nunca esquecer de si. Podemos nos perder, mas nunca esquecer de nós mesmos. Que esse Deus, que essa essência maravilhosa que está em mim, e que esse Deus maravilhoso que doou este amor para que eu possa ter compaixão, me auxilie e colabore para que eu seja aquilo que Ele quer que eu seja, e que eu realmente possa ser e ter a coragem de ser num mundo que está perdendo a sua identidade. Que possamos ter coragem, mesmo fragmentado, mesmo dilacerado, mas nunca esquecer de nós mesmos. Que Deus nos abençoe para tanto. Obrigado, ouvintes, obrigado, alunos. Agora nós vamos começar, então, o Papo Cabeça, né? Vamos discutir um pouco os nossos assuntos aqui. Vamos lá, vamos ter o Papo Cabeça. Podem acender aqui, iluminando mais, para que os alunos possam participar. Perguntas. Hoje nós temos também alguns brindes aqui, que a rádio bondosamente nos concedeu. Alguma pergunta, alguma colocação, provocação, comentários? Podem acender, dá para acender um pouco aqui, para nós podermos compartilhar um pouquinho? Vamos lá? Pronto? Alguma pessoa, algum comentário? Professor, eu coloquei aqui, inclusive, nessa parte que o senhor falou, relatando um pouquinho sobre o acontecimento, né, do rapaz de 17 anos, que o ser humano ele busca por esses shows sangrentos, né, gosta dessas coisas. Como que isso se relaciona com essa falta dessa capacidade de coragem de ser? Porque se eu acredito em Deus, eu vou reconhecer que a essência dele está em mim. Se eu reconheço que a essência dele está em mim, o outro eu vou tratar com compaixão. Então, o que essa massificação de um materialismo exacerbado faz? Com que eu me esqueça que a essência dele está em mim. Então, para Tillet, o que significa isso? Significa eu poder compartilhar com o outro essa compaixão que não é minha, é dele. E se eu entendo que isso faz parte da humanidade, que nós compartilhamos isso, porque o que é pregado para a gente numa sociedade contemporânea é que nós temos que ser competitivos, né? Nós temos que ser selvagens, nós temos que puxar o tapete do outro,
Não é isso que as novelas às vezes pregam aí? Não importa o que quer que seja, eu vou passar por cima do outro. Eu quero é me dar bem. Então não importa o que está o outro. E o forte tem que sobressair diante do fraco. E quando a gente olha o cristianismo e Deus, Cristo e Deus nesse sentido, então eu compreendo a humanidade de um outro jeito, de uma outra forma. Porque isso é uma mentira, foi uma mentira contada para a gente. E a ciência tem se debruçado a estudar isso. E muitos filósofos já descreveram e já falaram sobre isso, e estamos nos pronunciando. E alguns cientistas falam que, se nós não observarmos distintamente isso, isso vai causar o fim da raça humana. Porque os fortes vão sobressair aos fracos e vão exterminar os fracos. Até que os fortes vão negando a si mesmos e vai chegar à extinção. Então, como voltar atrás, como repensar uma atitude dessa, que nem nós comentamos, desse garoto de 17 anos? O que falta? Como fazer com que a gente possa refletir sobre e andar numa contramão contrária? Aí vem o tema do nosso encontro de hoje. Essa coragem de ser. Mas essa coragem é uma consciência que eu preciso ter. E é isso que, numa sociedade contemporânea, nós nos esquecemos. Eu gostaria que esse assunto fosse mais divulgado, sabe? Para não acontecer casos como esses. Para que as pessoas parem as suas loucuras. E veja, isso tem muito a ver com relação política também, né? Porque por tantos comentários, por tanta corrupção, por tanta maldade que a gente está vendo, a gente corre o risco de nos afastarmos de nós mesmos, de nos esquecermos de nós mesmos. E temos uma agressividade, uma raiva que vai fazer com que a gente se esqueça de nós. Se os políticos se esquecem de si, o problema é deles. E isso a gente tem que ter muito bem claro na consciência. Os filósofos, eles trabalham muito com isso. E muitos preferiram ter uma vida muito simples, porque acreditavam que a pessoa tem que ser livre. Esse é o conceito de pleno da liberdade. Né? Não sei se respondia a sua pergunta, sim, mas eu acho que esse é o segredo aí, sabe? Eu gostaria que em canais, em rádio, na mídia, enfim, instrumentos da mídia pudessem contribuir com isso. Né? Conhecer a essência que nós somos. Né? Pois é, então. Aí eu vejo filmes que não contribuem para mim. A gente tinha que abandonar isso e fazer com que o mercado pudesse potencializar determinados meios para chegar a essa finalidade, não a outras finalidades. Então, como a gente se degenera, né? Bem. Então, o senhor enfatizou bastante a relação do ser e da compaixão pelo outro, pela visão cristã. Mas e quando se trata de uma pessoa que é ateu? Uhum. Como que a gente discute isso? Apesar de eu não concordar com Sartre no seu ateísmo, porque não sou ateu, sou cristão, existem coisas em Sartre que eu admiro muito. E eu já tive vários contatos com professores que eram ateus. Alguns dos meus professores, na época, enfim,
da minha vida acadêmica, muitos foram ateus. Eu vou dizer uma coisa para você, que eu presenciei dentro da minha história acadêmica. Eu vi mais éticos ateus do que éticos cristãos. Por incrível que pareça. E falo isso com uma certa tristeza. Porque o ateu, como ele não acredita, ou vê como Sartre, a minha existência precede a essência, então a constituição da minha vida faz com que eu seja o que sou, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu sou. Porque esse meu ser, embora não tenha uma essência divina, embora eu não esteja ligado ao que transcende, ao transcendente, eu tenho que tomar cuidado, porque a minha ação vai formar a sociedade pela qual eu habito. Mesmo que no final de minha vida eu vá morrer e nada mais vai restar. Mesmo que eu acredite que não existe uma vida após a morte. Então, para o ateu, eu tenho que me constituir ético. Eu tenho que me constituir moral. Porque através da ética, através de uma moral, eu consigo viver uma sociedade mais equilibrada. E quem vai fazer essa sociedade equilibrada sou eu. Então tem uma participação ética enorme. Por isso que eu falo, claro, não são todos os ateus, não são todos os cristãos, mas nos ateus que eu cheguei a conhecer como meus professores, na sua grande maioria, todos eles foram muito éticos. Muito éticos. Então está aí. Porque como eu entendo que eu sou o sujeito da história, eu faço o meu destino, e se o meu destino vai passar para o outro, então eu tenho que tomar cuidado com a sociedade que eu formo. E eu acho que isso se encaixa não somente no ateísmo, mas até no cristianismo, numa pessoa cristã, na sociedade. Sim, então, só que o cristão aí já entra essa essência, já entra essa estar em mim, e eu compartilhar com o outro a essência que é dele, não, né? Então, ambos podem olhar processos éticos. O problema é quando o cristão não olha e quando o ateu também não olha. Então, o que nos resta? Gritar, pula, pula, pula. Esse é o problema. Professor, eu tenho um pensamento que talvez pode ajudar também até entender um pouco da sociedade. Por mais que a gente vê nas mídias, e eu digo que a primeira coisa que precisa acabar na mídia é a Globo, mas não fazendo críticas, a gente vê nas mídias essa competição exacerbada de luta, traição, coisas ruins que acontecem e a mídia joga pra gente o tempo inteiro. E acaba que a gente pega esse vício, como o senhor falou, e esse vício acaba se tornando algo já em nós. E eu tenho pensado para mim o seguinte, já que a gente quer ser bom, já bom no sentido melhores do que os outros, né? Eu tenho para mim que ser bom de verdade é ser melhor para os outros e não ser melhor do que os outros. Entendeu? E eu até coloquei isso aí no status do meu Instagram não, do WhatsApp. A questão toda que eu tinha uma dúvida dentro de mim é até que o senhor já até sanou para a nossa amiga. Sabemos pelo fato assim bíblico de que essa situação hoje na sociedade não vai melhorar.
né? Até a volta de Jesus só vai piorar. Mas como a gente pode conciliar isso ainda assim, viver nesse meio, entendeu? Viver no meio dessa competição sem competir. Então, hoje cientistas, filósofos, independente da religião, alguns ateus, estão falando isso. Estão falando sobre simplicidade, sobre ética, sobre não termos mais do que precisamos, independente da religião. Alguns que são evolucionistas não são criacionistas. Tem muita gente boa hoje comentando e fazendo isso. Eu penso assim, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que tornar a nossa casa habitável. Eu tenho dificuldade em entender o que é vasculhar o universo para encontrar um mundo que nós possamos habitar. Eu tenho dificuldade em conceber essa ideia, porque a nossa casa é essa. Nós temos que tornar a nossa casa melhor. Nem que para isso eu tenha que retroagir numa tecnologia que vai destruir o nosso planeta. Então, habitamos no planeta Terra. Temos que tornar habitável. Temos que tentar diminuir as injustiças. Temos que trabalhar com as minorias. Porque é a nossa casa. É onde nós habitamos. Então, independente da volta de Cristo, independente do fim do planeta Terra, enquanto isso não acontecer, nós temos que batalhar e transformar o nosso mundo melhor. Então, enquanto existir vida em nós, nós temos que nos pronunciarmos diante da vida. Independente se eu acredito ou não em Deus, independente se eu tenho ou não religião, é onde eu habito. E isso é o processo da ética. Com relação à mídia, é o que o nosso programa de hoje fala, é a coragem de ser. Você tem que ter coragem hoje. Eu estava assistindo um noticiário hoje e eu vi que alguns que estão trabalhando com relação às minorias estão sendo perseguidos, ameaçados, inclusive padres que trabalham com mendigos, eles estão sendo perseguidos, ameaçados de morte. Então, isso para a gente perceber como a gente está distante daquilo que poderíamos ser. Aí vem a necessidade de termos a coragem de ser. Com relação à mídia, a mídia, de um modo geral, independente de determinados canais ou não, existem canais ou existem programas fantásticos em todos os programas, em todos os canais. Bons programas que instruem, que alerta, que nos conscientiza. Mas a gente não pode também desassociar isso ao capitalismo, ao lucro. O detalhe é que se não tiver ninguém assistindo os programas que degeneram a alma, esses programas não vão existir. Vejam as lanchonetes que trabalham com fast food. Eles estão mudando radicalmente sua mentalidade, porque as pessoas estão deixando de comer. Em alguns países da Europa, eu cheguei a ver algumas lanchonetes vazias desses fast food. Vazias. Porque as pessoas não estão comendo mais. Então, essas lanchonetes têm que repensar numa outra alimentação mais saudável para aquele que
não come aquilo que é oferecido. Então, o que nós precisamos também é nos mobilizarmos em torno dessa consciência, sabe? Para que, através disso, nós possamos mobilizar também uma mídia. Se cair a audiência, eles vão mudar. Vão cortar lá o programa, vão cortar a novela, vão cortar aquilo que eles estão dizendo, porque não está tendo audiência. O problema é que há o contrário. Então, hoje, se você vai num programa e não tem morte, não tem sangue, não tem sexo, então o programa não serve. E percebe? Quanto mais estímulo eu tenho, mais estímulo eu vou precisar. E vamos vivendo numa sociedade degenerada. Por isso que a gente precisa ter coragem. Coragem de ser, coragem de estar num ritmo, numa maré contrária. E termos valores, né? Não deixarmos de ter. Professor, em relação ao amor, no âmbito da igreja, por que ele se tornou tão teórico? Porque você reconhecer o amor em você e trabalhar contigo dá um trabalho miserável. Ô, coisa terrível. Trabalhar em superar constantemente, isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, você tem que aperfeiçoar o seu eu constantemente. É mais fácil não fazer isso. É mais fácil nós seguirmos nossos impulsos e prazeres do que observar a regeneração do meu eu. É mais fácil eu me drogar, eu ir pelo impulso do prazer, do que falar não. E mudar os meus hábitos a partir da consciência de que esses hábitos não estão bem. E como tem uma massificação de imagens numa sociedade contemporânea pela qual nós habitamos, nós vivemos, cada vez mais estamos degenerados. E ir num ritmo contrário precisa ter muita coragem. Mas quem consegue vale a pena, porque alcança a liberdade. Vivemos uma pseudo-liberdade. A gente acha que liberdade é ter opção. Um drogado não tem opção. Você tem opção quando você não se droga. Aí é o conceito da liberdade plena, né? Dá trabalho, mas vale a pena. Muitos já fizeram isso. E acredito que vale a pena. Mais alguém? É uma pergunta rápida, professor. Sim. Quando você começou a falar desse tema, eu voltei a Sócrates e consegui lembrar daquela questão da maiêutica, do conhece-te a ti mesmo. Então, Tillich, ele se baseia nisso ou usa citações de Sócrates em relação a isso? Porque quando você tem essa coragem de ser, você precisa conhecer quem você é, para você ter a coragem de ser isso. Tillich, em algum momento, usa isso ou se baseia nisso? Olha, depois de Sócrates, é muito difícil um filósofo que não tenha usado Sócrates como referência. Todos eles, de certa forma, usaram, né? Por isso que, na história da filosofia, eles se dividem em platonistas e aristotelianos. E Aristóteles e Platão beberam das águas de Sócrates. Então, todos beberam das águas, né? Todos, sem exceção, beberam. Em algum momento, criticaram ou não, aceitaram ou não, mas todos foram às águas de Sócrates para ver o que ele estava dizendo. Inevitável. Por isso que qualquer curso de filosofia tem que se falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, porque é o básico, é o referencial
para todos os outros. Agora, isso é importante, eles fizeram trabalhos maravilhosos, porque eles transformaram tudo isso num pensamento contemporâneo, né? Escreveram seus livros, lançaram suas teorias, claro, como referencial mas contemporaneizando, voltando a fazer reflexões importantes para uma sociedade atual, né? Então, todos eles têm seus grandes méritos. Pronto? Vamos, então, a algumas perguntas rápidas. Quem foi o primeiro a levantar? Um brinde para você. O primeiro a perguntar. E o último, que fez a pergunta de Sócrates. Bom, vamos fazer uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Logo do início da nossa fala, nós começamos a falar sobre duas coisas, duas palavras que permeou todo o nosso encontro filosófico. Dois sentimentos que nós temos. Quais são? Muito bem. Medo e ansiedade. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Não, mas aí, ok. Eu falei no início do nosso encontro, eu falei logo no início, deixa eu ver se foi isso, eu falei sobre o primeiro filósofo, um filósofo logo do início, depois de Tillich, obviamente. Qual foi? Não. Hã? Pode falar. Sim, mas quem falou sobre ele? Eu ia fazer essa pergunta, eu falei, mas isso vai ser difícil. Então, é melhor dizer quem falou sobre ele. Você lembrou o mais difícil. Porque quem foi ele? Quem foi ele? Pronto. Quem falou sobre ele foi o Platão. Pronto. Ok, senhores, muito obrigado. Valeu o nosso encontro. Um abraço aos nossos ouvintes. Obrigado também, queridos alunos. Vamos, então, para o grupo de pesquisa. E esperamos vocês, queridos ouvintes, queridos alunos, para o nosso próximo encontro filosófico. Um grande abraço a todos.